Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o jeito certo, correto, para falar o passado simples, aquele ed no final da palavra. God, your English is really improving. My English is just fine. This is basic English. Muitas pessoas falam isso errado e pode fazer uma confusão para pessoas escutando, especialmente os nativos, porque... vou te mostrar por quê. Bom, primeira coisa, se você não sabe o que é a diferença entre uma som vocalizado e um som não vocalizado, vai assistindo o vídeo sobre o som do TH, porque eu explico lá bem claro como é o som vocalizado e não vocalizado. E isso é importante aqui. Ok, como funciona o som? Por exemplo, se eu falasse uma palavra, remained. Se eu falasse essa palavra, remained, isso é remained. A palavra normal é remain, duas sílabas. Remain, duas sílabas. E a palavra com a ed no final, no passado simples, ele vai manter essas duas sílabas. Ele não vai ter uma sílaba extra para aquela ed. Então, ele vai ficar remained. Ele vai ter o som do D no final, o E está silento, e ele está conectado lá e tem o som remained. Ok? Isso vai acontecer com todas as palavras assim. Watch seria watched. Não é watched. Tem watch, tem watched. Não watch it. Eu não estou falando aquela segunda sílaba rápida. Tem muitas pessoas que gostam de falar watch it. É errado. E o jeito de saber se a pessoa está falando uma sílaba ou duas, vai cobrindo a boca e fala a palavra watched. Falei watched. É um som saindo lá. Watched. Mas, se eu falasse o jeito que os brasileiros falam, não importa a velocidade que eu falo, eu vou falar duas sílabas, escuta. Watched. É papá. Sempre duas sílabas, não sai um som. E então, ele deve ter um som só. Mas, entre essas duas palavras, alguma coisa interessante aconteceu. Na remain, a palavra com ed tem o som do D. E o watched, a palavra com ed tem o som do T no final. T. Watched. E remained tem remained. Então, por que essa diferença? E como saber qual falar? É muito simples. O N é um som vocalizado. Então, como eu te falei, se você não sabe o que é a diferença, vai olhando naquele vídeo do TH, eu explico bem claro. Agora eu vou falar rapidinho. O som vocalizado, você vai vibrar aqui. Remain. Tá fazendo um som aqui na garganta. Vibração. E remain tem essa vibração. Então, o D e o T são iguais. O D e T são iguais. O D tem um D. Tem uma vibração aqui. T não tem. Só tem ar, que eu tô soprando. Eu tô jogando ar só. D. Meu garganta tá vibrando aqui para D. Mas para T, não. Então, seu som no final da palavra original, antes que ele vira conjugado para passado simples. A palavra original, watch, aquele som não tem vibração. O som só de ar soprando, né? Watch. Então, aquele som vai ficar com o som T, porque T também não tem vibração. Watched. Como se fosse um cara tocando um símbolo. Watched. Assim, vai ter aquela no final. E ele fica sem vibração. E remain
Tem vibração, o N, tem vibração. Então, ele vai ter D, que é o som que tem a vibração lá, D. Então, D é vocalizada e o T não é. Então, o N é vocalizada e T, o CH não é. Então, o que acontece? Se eu falasse remained, é muito mais fácil para mim continuar com um som que vibra já, vocalizado, e falar o D, em vez de fazer aquela transição que demora mais, é um pouco mais difícil para falar, do que ficando lá, continuando vibrando, fazendo aquele som. E a mesma coisa acontece com watch. Se eu falasse watched, posso, mas é difícil para fazer essa mudação do som não vocalizado para um som vocalizado. Então é mais fácil para só falar t, né? Falar o t no final, watched, em vez de watched. Para vibrar demora mais e não sai fácil. E a mesma coisa com remain. Se eu falasse remained, para falar aquele t, eu tenho que parar aquela vibração. E é mais fácil para só continuar, remained. E eu jogo o D no final rapidinho, é mais fácil. Então, isso é só para deixar a língua fluir mais. Normalmente não vai ter uma sílaba extra. E se o som no final daquela palavra estiver com a vibração, um som vocalizado, você vai falar o som do D no final. Se a final da palavra original estiver um som não vocalizado, você vai falar o som do T no final. Aqui eu tenho que explicar rapidinho as exceções, porque todas as regras em inglês parece que tem exceção. Mas isso é fácil também. As palavras que já terminam em D ou T, você tem que adicionar uma sílaba. Por quê? Porque se eu falasse board, eu coloco boarded, eu tento de jogar lá um boarded. Não existe um jeito que eu possa ficar com uma sílaba só e conectar um D no final. Não tem jeito. Então eu tenho que adicionar uma sílaba e fala boarded. E a mesma coisa acontece se eu quiser falar uma palavra como start. Por exemplo, start já terminou em T. Então, para falar o started, eu tenho que adicionar uma sílaba lá. Ele vai ter duas sílabas, started, em vez de start. Porque falando start, se eu falasse start, eu deixei ele com uma sílaba, eu estou falando start ainda. Não tem jeito de diferenciar isso. Nos outros, eu estou adicionando o som do D ou T. Aqui eu não posso adicionar esse som sem adicionando também uma sílaba. Isso é o jeito de falar certinho essas palavras. E o perigo, o problema, se você não fizesse assim, as pessoas podem confundir achando que você está falando it no final. Porque em inglês, it, nossa, dependendo se ele estiver conectado com as outras palavras, parece id. Parece. É muito difícil para saber o jeito correto. I cooked yesterday. Não I cooked. Se eu falasse I cooked, a pessoa vai achar que você falou errado o verbo. E it é certo. E as pessoas vão achar que você está falando it. E cook, você conjugou errado. Então, isso pode dar uma confusão e é muito feio para falar. Então, não fala assim. Fala com ele certinho. Fala com ele. Ele deve ficar com os mesmos números das sílabas que a palavra original tem. Só jogando um som do D ou T no final. Mudando não tá colocando um som do vogal ali. Só o som do T ou D no final. Dependendo se o som for não vocalizado ou vocalizado. É só isso. You make my English better. Now I understand. My language is English.